Muito boa noite a todos os alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Osmar e hoje eu vou ser o moderador da aula do professor Marconi, uma aula de filosofia. Tema da aula de hoje, professar a liberdade. Boa noite, Marconi. Boa noite, Osmar. Seja bem-vindo às nossas aulas de filosofia. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, tá? A introdução vai aparecer aí, o nosso diretor vai colocar para vocês o foco, o tema da aula de hoje. O conteúdo que será trabalhado são as três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética, a famosa dialética, né, Marconi? Com certeza. E as habilidades são distinguir as diferentes concepções sobre a ideia de liberdade, discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre o ser livre. Aula importante, né, Marconi? Com certeza. Quero agradecer aqui a sua introdução. Sejam todos bem-vindos, você professor, você aluno, você funcionário da Secretaria de Educação, você familiar, todos vocês que nos acompanham aqui na nossa aula no Centro de Mídias. Hoje a Maria Fernanda não está conosco, vocês podem ter olhado assim, a Maria Fernanda está um pouquinho diferente, né? Não se preocupem, tá, galera? A Maria Fernanda está curtindo as suas merecidas férias, inclusive, Fê, um beijão, a gente sente sua falta, mas você está bem representado aqui pelo Osmar, nosso professor de matemática, que por incrível que pareça, gente, filosofia e matemática são duas áreas muito próximas. Né? Na história da matemática, nós temos muitos matemáticos que foram filósofos ou filósofos que foram matemáticos, né, Osmar? Marconi, eu diria que quase todos. Sim, né? Sim, porque se a ideia é o pensamento, a melhor forma de pensar o pensamento é o pensamento lógico, matemático, com certeza, né? Exatamente. A questão da abstração, gente. A matemática, ela trabalha com o abstrato, né? O número, né? E a filosofia surge desse pensamento, dessa reflexão abstrata. Então, matemática e filosofia sempre caminhavam muito juntas, né? E continuam ainda caminhando, dando a gente essa habilidade de pensar aquilo que para muitos é impensável, que é o não material. Mas voltando aqui para a nossa aula, então. Gente, hoje nós teremos uma aula especial, né? A gente já teve uma aula de revisão na semana passada com a Fê. Hoje a gente vai revisar mais uma vez algumas coisas, mas nós tivemos a oportunidade de ter uma aula extra, né? Já que o nosso ponto facultativo foi transferido para amanhã. E aí, nesse sentido, eu achei que seria muito justo nós linkarmos o tema que a gente vem trabalhando ao longo de todo esse bimestre, que é a liberdade, com o dia que nós estamos celebrando hoje, que é o Dia do Professor. Por isso esse tema, professar a liberdade. Porque o professor é isso, é aquele que professa a liberdade, né? E eu acho que é justo a gente fazer essa homenagem. Por isso eu quero começar justamente desejando a você, professor que nos acompanha, um feliz Dia do Professor, né? Parabéns para aqueles que dão a conhecer a todos e a cada um o seu direito de ter, de fazer e de ser. Eu escrevi isso, gente, com muito carinho e cada palavra foi muito pensada, tá, gente? Porque nós, de fato, damos o conhecimento, né? Nós possibilitamos o conhecimento a todos e a cada um. E é importante a gente falar dessa maneira, porque quando a gente fala de todos, às vezes fica meio generalizado, né? É verdade, mas a gente quer tratar aqui cada um, né? E no nosso modo de ensinar, ensinando a matemática, a filosofia, o pensamento lógico, o pensamento concreto, não importa, né? Se é que a gente pode falar de pensamento concreto, né? Talvez o termo correto seria uma materialização do pensamento, né? Dessa maneira a cada um ensina o seu direito de ser alguém, de ter e de fazer aquilo que nós temos o direito. Por isso, parabéns a você, professor. E aqui eu quero começar também justamente dizendo o que é ser um professor? O que é ser professor? E se a gente olhar até a etimologia da palavra é muito interessante, né? Porque esse prefixo, o pró ou pro, como vocês até costumam nos chamar, já foi chamado muitas vezes, né, de pro e de, né? Incontáveis. Incontáveis vezes, né? Poxa vida, ficava... Incontáveis vezes. Ou de fessor, né? Professor. Né? Esse prefixo, gente, o pro, significa algo que está à frente, que está avante. E a gente sabe, o professor ele é aquele sim que está na frente da sala de aula, mas é aquele também que está à frente mostrando caminhos, né? Muitas vezes até puxando os alunos que vêm atrás dele. Então, parabéns a você, que é aquele que está à frente, não acima, né? O professor não está acima, ele está à frente, e não está à frente porque ele é melhor, mas porque ele passou por esse caminho. Eu tenho saudades do momento quando eu ia para a escola e as pessoas achavam que eu era aluno, né? Porque comecei com meus 20 e poucos anos, né? Mas ao mesmo tempo isso me dava uma proximidade muito grande com a garotada, digamos assim, né? Lembro até hoje o colégio em que eu sou efetivo, né? O colégio Laerte Almeida São Bernardo, lá em Taboão da Serra, da inspetora me pegando, o que você está fazendo aqui? Né? Porque eu era aquele professor magrinho, né, gente? Hoje eu dou 2 professores, né? Não só no conhecimento,
mas porque a gente trilhou esse caminho de aluno e hoje a gente convida vocês a trilhar esse caminho conosco. Além disso, ser professor é dar a conhecer e reconhecer àqueles que desconhecem, né? Eu estou dizendo isso, gente, porque o verbo professar significa justamente isso. Estar à frente para dar ao conhecimento, tornar público algo que está privado. Dentro do campo da religião, por exemplo, nós temos a profissão de fé. O que é uma profissão de fé? É quando a pessoa externaliza, ela torna público algo que é privado, algo que é particular. E professorar é justamente professar, é tornar público o conhecimento que cada um carrega dentro de si mesmo. Por isso, mais uma vez, parabéns a você, professor, que nos acompanha. E é por isso que nós vamos ter aqui, antes da gente conversar um pouco desse link entre professor, né, entre professar e liberdade, nós vamos ter aqui um momento para a gente despertar um pouco aqui a saudade e ao mesmo tempo homenagear os nossos professores. No slide para vocês vai aparecer duas perguntas, gente, mas a gente vai fazer dois momentos. Primeiro a gente começa com o aluno, depois a gente vai com o professor. Então vamos lá. Você, aluno, qual professor mais marcou positivamente sua história até hoje? E por quê? Pergunto mais uma vez. Qual professor mais marcou positivamente sua história até hoje e por quê? Um minutinho e a gente retorna com as respostas aqui que o Osmar vai ler para a gente. Marconi, retornamos com as interações dos nossos estudantes aqui da terceira série do ensino médio, muitas interações e aquelas perguntas, né, aquelas respostas interessantes. Eu, particularmente, eu me sinto privilegiado, fiquei emocionado com as suas falas, porque a gente vive muito isso, né, essa questão. Parabéns a todos os professores do Brasil e do mundo, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, e é um privilégio estar aqui hoje no dia 15 de outubro do ano de 2020, um ano tão complicado, né? Verdade. Desejando um feliz dia dos professores. Posso dar uma particularidade? Claro. A minha professora, eu tive tantos na vida, mas a pessoa que mais marcou a minha vida foi a minha professora da antiga primeira série, a dona Maria Helena. Ela foi tão importante na minha vida que a minha filha tem o nome dela. Nossa. Sim, eu não lembro mais o rosto dela, nem o semblante, nada, muitos anos. Mas assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela me deu o primeiro livro na vida, não é? Que lindo. E assim... Ele está emocionado mesmo, gente. Tô. A minha esposa disse, a nossa filha vai se chamar Maria. E eu falei, vai se chamar Maria Helena, em homenagem a ela, não é? E é isso, ser professor é muito mais, tá? Professor Jefferson, obrigado. Aquele abraço
também desejando um feliz dia dos professores pra gente. Obrigado, a Daniele colocou que foi o professor de artes, tá? De grande ajuda na carreira que ela quer seguir, tá? O Jackson colocou assim, minha professora de ciências do Fundamental 2, a dona Elizabeth, ela foi mais que uma professora, foi um amigo, tá? E aí a gente vai encontrar a minha professora Maria, que me ensinou a ler e escrever, disse a Esther. Nossa, fez toda a diferença na sua vida. Toda a diferença, tá? O Lucas desejando feliz dia dos professores pra gente, tá? E o professor Alberto Nilson, que foi um ótimo professor de matemática, segundo o Bruno. Legal. Legal, Quero destacar mais algumas respostas que eu peguei aqui no nosso chat também. Legal. Ó, o João disse o seguinte, a minha professora do 6º ao 8º ano de História, a professora Mariana, né, um amor de pessoa, foi a minha motivação de amar História. Parabéns para o Mariana pela diferença que você fez aí na vida do João Vitor. O Diego colocou aqui, o professor que me apresentou a realidade, com conselhos e conhecimentos. Infelizmente o Diego não disse o nome, mas fica aí a nossa homenagem, nosso parabéns também ao professor do Diogo, perdão. O Ricardo Paiva, ele colocou o professor Hugo, que me ajudou a descobrir quem sou e a gostar de história. Olha que coisa forte, né, Osmar? Um professor que me ajudou a descobrir quem eu sou. É verdade. É muito forte isso, gente, é muito lindo. Que profissão na vida tem essa, Marconi? E lindo. Né? A Giovana falou que da Maria Domingues e da Alexandre, que são ótimos professores e me ensinaram o bom da vida. A gente vive num mundo onde às vezes as pessoas apontam tanto pra gente o ruim da vida, e você ter professores que tiveram a oportunidade de te mostrar o lado bom, isso tem um valor inestimável. Né? Quero destacar aqui também a Emanuele, né, que falou da antiga professora dela, a Lucilene, a Isabela, que falou uma professora de artes, ela não disse o nome, ela me fez acreditar nas minhas capacidades. Olha como isso é bonito também, né? A capacidade de alguém te ensinar que você é capaz. Marconi, né? Eu queria ler todas as interações. Né? Seria lindo, né? Nossa. Mas, gente, não se preocupe, como eu falei, hoje é um dia para a gente homenagear mesmo. E é por isso que a gente vai para um segundo momento. Legal. Né? Agora a pergunta é para você, professor. O que lhe trouxe a esta profissão? E o que mais te realiza, o que mais o realiza em nossa profissão docente? Mais 1 minutinho e meio, 90 segundinhos, e a gente volta aí com as respostas dos professores. O que trouxe você essa profissão e o que mais te realiza nela? Marconi, que privilégio participar, moderar a sua aula, porque assim, na nossa rotina de matemática a gente não encontra, né? Na frieza dos números a gente acaba até, né, ficando um pouco frio, né? Assim, sei lá, a palavra não é insensível,
mas é completamente diferente, né? A visão fica focada, né? É verdade, a questão são números, objetivo, né? Respostas corretas, né? E é muito legal. Professor Severino, um abraço, obrigado por estar aqui com a gente. E ele responde assim, Marconi: fortalecer a juventude do nosso país e do nosso mundo, para que compreendam a si mesmo e cheguem onde querem chegar. A professora Marta, deve ser Marta Elizabeth, e ela diz assim, interessante: eu decidi aos 10 anos, quando cheguei na antiga quinta série, que queria fazer isso da vida, tá? Professor Ed Wilson: aprender a transformar vidas com a sua presença. O Leandro diz assim: um encanto de ensinar, muitos nos desejando feliz Dia dos Professores, né? Não só para nós, né? A gente aqui representa um todo. Com certeza. Nós aqui, felizmente. E assim vai. Tenho mais algumas aqui. A professora Linda: tentar ajudar melhor as pessoas, tá? Professor Antônio: ensinar o caminho da vida. Legal. Né? O professor Marcos diz assim: vocação, né? E o que é vocação? Né? Vocação é um chamado divino, né? A professora Maria Fernanda trabalhou com vocês esse conceito de vocação. Que legal. Semana falando passada. Besteira, não, de forma alguma, né? Esse chamado aí. Eu não lembro sinceramente, gente, foi na aula da 3ª série, mas eu lembro que a Fê, semana passada, falava sobre esse conceito de vocação hein, em Martinho Lutero, quando ela conversava sobre o conceito de trabalho. Eu acho que foi com a turma do 1º ano. Se vocês quiserem ver um pouco sobre essa ideia aí, só visitar a aula que a professora Fê transmitiu pra gente aí, semana retrasada, melhor dizendo. Tá bom, galera? Eu quero destacar aqui mais algumas colocações, Osmar. Né, o Jefferson, né, ele disse: olha, foi por vocação, como você bem disse também, e o que me realiza é a prática do amor aos alunos. Né? Nós temos aqui também a Caroline, né, que disse que escolheu a profissão para despertar na moçada, né, o que eles são e o que eles quiserem ser, certo? A professora Lilian, né, a professora Elis, ela disse: querer transformar a realidade das pessoas. E aqui, gente, é importante a gente destacar, a gente não finge que não vê. A gente sabe que teve gente que falou: poxa, mas o que a gente tem para comemorar nos dias de hoje, né? Diante da situação difícil que a gente vive como professor. E a gente se solidariza, porque nós também estamos dentro dessa condição. Mas eu acho muito importante, uma vez que a gente está falando de liberdade, a gente recuperar aquilo que a gente conversou até em uma das nossas aulas, na perspectiva do Marx, né? Sem de forma alguma trazer aqui algum viés ideológico ou político, mas aquela concepção que o Marx traz de liberdade, quando ele fala que o ser humano ele não escolhe as condições em que exerce a liberdade, mas ele escolhe como agir dentro das condições que ele possui. Né? Eu gosto muito de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, em que ele diz o seguinte: eu faço o que posso com as condições que tenho, até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Eu acho que essa é a nossa busca, é isso que a gente tem que almejar aqui. Como professores, nós devemos garantir a todos o direito à educação. E é importante também a gente ver a importância e o valor que a educação tem. Muitas vezes, até como professores e muito mais até como alunos, a gente não reconhece o valor, o peso que a educação tem na nossa história. Né? Eu me recordo, por exemplo, lá no Colégio Laerte, primeiro dia de aula, Osmar, primeiro ou segundo dia de aula, entrega de materiais. Se tinha uma coisa que me entristecia muito, gente, era quando a gente entregava aquela pilha, às vezes com 10 livros para os alunos e os alunos reclamando: poxa, eu vou carregar tanto peso. E eu ficava: meu Deus, na nossa idade a gente não tinha livro. Passei tantas vezes por isso, vendo essa cena também. E as minhas recordações de infância são aquelas, né, eu sou bem mais velho que você, e assim, os tempos eram outros. O pai, a mãe, né? Minha mãe se foi há muito pouco tempo, há um mês exatamente, amanhã vai fazer um mês. E assim, são recordações de infância que trago assim, muito guardadas no coração, da educação, não é, que se tinha e o valor que se tinha. Não é? Hoje em dia as coisas parecem, né, posso estar equivocado, sim, mas parece que são muito fáceis. Mais acessíveis, mais né? acessíveis, né? Acho que a palavra não é essa, não, a palavra é acessível, né? E as pessoas, infelizmente, não dão o determinado o valor que merece, né? O meu sogro, ele conta, né, que quando ele ia a mochila dele era saco de arroz, né? Pegava o saco de arroz e amarrava umas cordinhas e era a mochila que ele possuía. Né? E aí às vezes a gente vê, tantas vezes a gente criticando, a gente não valorizando aquilo que a gente recebe. Volto a dizer, a gente tem que fazer o melhor com as condições que tem, até que tenha condições de fazer melhor ainda. E óbvio, como filósofo,
exercendo o nosso pensamento, o nosso direito a criticar para que as condições de fato sejam melhores, não se conformando, não se acomodando. E é pensando nisso que eu trago para vocês aqui hoje um videozinho de 1 minutinho, né, produzido aí por uma ONG que trabalha com os direitos humanos, que nos ajuda a entender o valor e o peso que tem a educação. Vai passar para vocês aí na telinha. Make sure you stay with her the whole time. She's new to the country. This is her first day. This is a brand new country. It's a whole different culture. Okay. But now make sure you stay with her the whole time. I'll be here right after school to pick you up. Okay, Mom. Okay, have fun. Bye-bye. Bye. Ignore my mom. She's so annoying. She's totally freaking out about this whole thing. She freaks out about everything. She always does that. Ugh. Ignore my mom. So, ready for your first day in the Wicked Castle of Doom? I mean, like, seriously, it's so boring. I don't know how they could put us through this, like, every single day. How many schools do you have in your village? None. Queridos, para aqueles que de repente não conseguiram pegar o contexto do vídeo, são duas crianças, duas meninas, né? Uma delas é uma imigrante, é uma estrangeira, né? E a outra garota que como eu posso dizer, nativa daquele país, ela começa a falar como a escola é ruim, o castelo do horror, inclusive ela chama aquele espaço, como é horrível, e reclamando, mais um dia nesse lugar tão difícil de se viver. E aí a menina encantada com aquela escola, com aquela situação toda, e quando a amiga pergunta quantas escolas tem na sua aldeia, na sua região, e aí a amiga fala, nenhuma, né? Nenhuma. Para a gente ver a importância da gente valorizar, se a gente fizer qualquer pesquisa aí em sites de busca, sites de vídeos, a gente vai ver como que a realidade da educação, aí, principalmente nos interiores, em outros lugares, é muito difícil. Por isso que é essencial a gente valorizar o que temos e, falando especialmente no dia de hoje, aqueles que nós temos, né? O professor, o docente. Né? Nesse sentido, a gente vai fazer aqui agora, gente, um bate-volta, digamos assim, uma partida aí, como se fosse um ping-pong, onde eu vou trazendo algumas perguntas e gostaria de contar com a participação, com a interação de vocês, para a gente relacionar essa ideia de educação e liberdade, uma vez que o tema que a gente desenvolveu durante todo o terceiro bimestre foram as 3 concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e liberdade dialética. E a ideia hoje é a gente pensar qual que é a função que o professor e a educação ocupam dentro dessas perspectivas, numa visão determinista, numa visão dialética, numa visão libertarista. Qual que é o papel do professor? Qual que é o papel da educação? Vejam bem, as noções de liberdade têm uma relação próxima com a ideia de educação. Se educar é formar, conduzir, despertar, possibilitar, então não há educação sem liberdade. E nesse sentido, ser professor é ensinar a ser livre. Nesse contexto, respondo: em que momentos você identifica que a sua formação escolar, ou seja, a sua educação, contribuiu com a sua liberdade? 1 minutinho e a gente retorna, galera. Marconi, retornamos aqui com as interações, né? Muitas frases, muitas respostas assim absolutamente interessantes. Ana Laura nos coloca o seguinte: em momentos de conhecimento, porque eu acho que o conhecimento liberta, né? Interessante, né?
O Jonatas diz assim, me ajudou a entender as coisas direito. O Alan diz assim, a liberdade de pensar. O Gabriel contribuiu para me libertou da ignorância. Bacana, Gabriel. A Mariana diz assim, em minhas noções daquilo que eu posso fazer ou não. Tá? A Thalia diz assim, no momento em que nos é ensinado o que é liberdade. Tá? E a Ludmila diz que o conhecimento nos liberta da prisão e do fardo da ignorância. Obrigado a todos que participaram. Perfeito. Vejam, gente, que nesse sentido a gente começa a perceber como a educação nos ensina até onde a gente pode ir. Eu costumo falar que o que é a liberdade? É você perceber os limites. Até onde, quais são os limites que eu posso ultrapassar? Né? E que, na verdade, a gente percebe que não são limites. Né? Quando alguém colocou aí conhecimento é poder, o conhecimento liberta da ignorância, né? É justamente por conta disso, através da educação e da atuação do professor, a gente percebe que determinadas coisas que pareciam impossíveis se tornaram possíveis. Né? O médico que aprendeu a operar, o engenheiro que aprendeu a projetar e a construir, né? Cada um professorando ao seu jeito, ensinaram ao outro potencialidades, competências, habilidades, capacidades. Né? E no momento em que eu exerço a minha capacidade, a minha habilidade, a minha competência, eu estou exercendo a minha liberdade. Né? Afinal de contas, liberdade é agir. Por que as coisas não possuem liberdade? Porque elas não agem, elas são vítimas da ação do outro. Né? Quando eu sou capaz de agir com o conhecimento que a educação, que a escola, que o professor, que a família me dão, eu estou exercendo a minha liberdade. Por isso que educação e liberdade, né, eu costumo falar que são aí paraninfas. Né? O paraninfa é aquele que anda ao lado da noiva, ao lado da esposa. Né? Eles caminham um ao lado do outro. Trazendo o assunto para aquilo que a gente trabalhou no decorrer do nosso bimestre, as concepções de liberdade, a gente vai começar a fazer essa relação liberdade, educação, professorado dentro dessas perspectivas. Vejam bem, de acordo com o libertarismo, aqui já fazendo uma breve recuperação, o ser humano é totalmente livre, ele exercendo a autodeterminação ou a autocausalidade. Lembrando, o que é a autodeterminação? É eu ter a capacidade de decidir o que vai acontecer, de decidir o que vai ser feito. Quando falta a autodeterminação, eu sou determinado por causas externas ou pessoas, né, outras pessoas que não eu. Então, autodeterminação é isso. Eu determino o que vai ser feito. Né? O que a gente pode chamar também de autocausalidade, ou seja, a causa do que é feito, a causa da ação é interna, é minha e não de outras pessoas. O libertarismo defende isso. Cada um faz o que bem entender. Cada um é extremamente livre. Pensando nessa concepção de liberdade, não importa se você concorda ou não, mas dentro da perspectiva libertarista, onde se entende que cada um é livre para fazer o que bem entender, qual que é o papel do professor e da educação, na visão de vocês? Mais um minutinho. Qual que é o papel da educação e do professor dentro de uma perspectiva, de uma visão libertarista? Vamos lá para o nosso chat? Marconi, que aula bacana, que aula interessante. Né? E aqui eu vou escrever algumas respostas. A Agatha diz assim, nos mostrar o que é a liberdade. A Beatriz, compreender o que somos livres. A Thalia diz assim, nos ensinar coisas que sozinhos não conseguiríamos compreender. O Rian diz, mostrar um caminho. Alex, a liberdade e o ensino. Renan
é isso, Renan, nos ensinar que para tudo tem um limite, mostrando sobre liberdade nossa. O ideal de liberdade, de refletir, já imaginaram se roubassem esse ideal de nós? Fala o professor Roberto, legal. O Kennedy diz assim, nos ensinaram o aprendizado e o que é certo e o que é errado. Obrigado, Osmar. Imagina. Destacando mais outras duas colocações que eu encontrei aqui, gente, o Glauco falou um negócio muito interessante. Dentro da perspectiva do libertarismo, o Glauco Antônio ele diz assim, mostrar que tudo tem causas e consequências. Perfeito, Glauco. O libertarismo defende que não tem limites. Eu vi muita gente colocando no chat aqui mostrar os limites, mas na perspectiva libertarista, o limite não existe. Eu faço o que eu quero. O limite é minha vontade. Se eu posso querer, eu posso fazer, né? E o Glauco percebeu muito bem aqui a proposta, né, da atividade quando ele diz isso. Mostrar que tudo tem causa e consequência. Eu faço o que eu quero, mas assumo as consequências daquilo que eu faço. E o professor Roberto também, ele colocou uma questão interessante. Ele disse assim, o ideal de liberdade de refletir. Já imaginaram se roubassem este ideal de nós? Né? A liberdade da reflexão. Perfeito, Roberto. Obrigado mesmo pela sua colocação. Vamos para uma outra visão agora, o determinismo. Por um determinismo, gente, diferente do libertarismo, existe uma rígida relação entre causa e efeito, o que se expressa em visões como o estoicismo, o fatalismo, a providência divina e o determinismo biológico e geográfico. Em outras palavras, o que o determinismo vai defender, vai dizer, a gente tem uma ilusão de liberdade. Eu acho que eu faço o que eu quero, mas na verdade eu sou influenciado o tempo inteiro por questões biológicas, por questões geográficas, pelo destino, por Deus, pela política, pela mídia, seja lá o que for. Nós somos como que manipulados. A liberdade ela é apenas uma ilusão. Vamos para a mesma pergunta agora dentro do determinismo? Qual a função que a educação e o professor podem ocupar em sua percepção de acordo com o determinismo? Mais um minutinho e a gente retorna. Marconi, a Giovana diz assim, ó, determinar o que vai ser ensinado ou não, seguindo seus próprios vieses ideológicos. O Nicolas diz assim, formar um cidadão livre e fazer com que ele tenha suas próprias escolhas. A Natália diz que o papel da educação é nos influenciar a coisas boas. Tá? O Jairo, finalizando, diz que é mostrar que você é e escreve o seu próprio destino. Legal, gente. Ó, a gente só precisa fazer uma separação aqui, gente, sensacional as participações de vocês. A gente precisa separar a nossa visão de educação dos professores, que é super bem-vinda, e fazer a relação, né? A gente precisa lembrar que a gente está tentando aqui construir, revisar, melhor dizendo, visões da liberdade, o determinismo, a visão dialética e o libertarismo, e ao mesmo tempo relacionar isso com a homenagem que nós estamos fazendo hoje à educação e aos professores. Então, por exemplo, eu vi aqui o Jairo, né, que o Osmar bem lembrou aqui, mostrar que você é quem escreve o seu próprio destino. Para o determinismo, isso não está correto. Para o determinismo, você não escreve o seu destino já está escrito, você só lê. Né? Você lê o que o destino escreveu e segue, meu filho. Né? Nesse sentido, o professor pode ensinar a ler o destino, digamos assim. Mas perfeita a sua colocação quanto à visão, quanto a ponto de vista, defenda e lute por isso, Jairo. Mas não é o que o determinismo apregoa. A professora Zida trouxe uma questão muito interessante, né? O que o professor pode ensinar nesse contexto? A se rebelar contra a manipulação,
a se rebelar contra essa manipulação, contra essa determinação que vem de fora, né? E o Lucas disse, o papel dos professores é ensinar o limite das coisas. E dentro do determinismo, está corretíssimo, Lucas, né? Se já está determinado, cabe ao professor, então, explicar aí quais são os limites que causam essa determinação, né? Se adequar, se conformar, moldar mentes, eu vi alguns colocando aqui. Lembrando, gente, que a gente não precisa concordar, a gente precisa entender. A gente sabe que para muitos a visão determinista ela causa asco, né? Eu não concordo. A gente tem que entender, concordar, né? São outros 500. Vamos para a nossa última concepção aí, a concepção dialética. Segundo essa concepção da liberdade, ser livre é uma possibilidade condicionada, ou seja, é possível, mas dentro de determinadas condições, havendo uma escolha mediante as circunstâncias em que se está inserido. Foi aquilo que eu falei do Marx para vocês, inclusive, agora há pouco. O que podem fazer pelos indivíduos? A educação e os professores dentro de uma visão dialética da liberdade. Então, pensando nesse contexto dialético agora, o que a educação e o professor pode fazer pelos indivíduos, pelos alunos, pela sociedade? Mais um minutinho e a gente retorna. Nossa última interação de hoje, galera. Marcone, o Mateus nos diz, instruir, nos libertar das amarras do senso comum. E o José diz assim, ensinar todo conhecimento em seu alcance para os alunos. Beleza? Maravilha. Quero destacar aqui também algumas outras respostas que eu selecionei, né? O José colocou assim, ensinar todo conhecimento. Ah, não, foi essa que o Osmar acabou de ler pra gente, a gente tá na sintonia aí. É verdade. O professor Jefferson falou da questão da resiliência, muito bacana, professor, né? O Marco Aurélio, ajudar, né, na compreensão. A Mariana, orientar os alunos a tomar boas decisões. Eu achei muito interessante aqui uma outra colocação também. Deixa eu ver se eu encontro. Poxa vida, gente, acho que eu perdi. Cadê? Perdi, vou ficar devendo mais uma aqui. Mas, perfeito, é justamente essa colocação mesmo. Eu tenho condições, e aí cabe à educação ao professor ensinar a como lidar com essas condições, né? Eu tenho condições das quais eu não posso fugir, com um contexto no qual eu estou inserido, né? Mas dentro desse contexto eu escolho o que fazer. Eu não escolhi ser filho do meu pai e da minha mãe, né? E como eu já escutei por aí, meu pai e minha mãe também não escolheram ser meus pais. Eles escolheram ter um filho, que esse filho seria eu, né? Então, assim, nós temos contextos que nos escapam, mas dentro desse contexto eu faço o melhor que eu posso. Gente, para finalizar, eu vou ter apenas um minutinho para falar para vocês. Eu queria explorar um pouco aí essa arte da educação dentro da visão socrática, né? Então, eu vou trazer aqui a título de menção, mas você, professor, pode aprofundar isso com o seu aluno e vocês, alunos, podem pesquisar mais sobre isso. Já que a gente está falando aqui sobre professar a liberdade, o professor como aquele que professa, dá a conhecer ao seu aluno a liberdade e o aluno, ao conhecer o ser livre, exerce esse ser livre, a gente vai fazer essa breve relação entre educação e filosofia socrática. Quando a gente pega Sócrates ele ficou conhecido aí por dentre várias coisas, por uma técnica conhecida como maiêutica, que se a gente fazer uma tradução simples aí, significa o parto das ideias. E isso não é à toa, né? Afinal de contas, a mãe de Sócrates era parteira. Então, Sócrates dizia que cada um já nasce com conhecimento. Na verdade, o professor é aquele que faz o parto. Da mesma maneira que a parteira, ela não gera o filho, mas ela ajuda o filho a vir ao mundo, o professor é aquele que dá parto às ideias, faz com que o conhecimento que está em cada um nasça, chegue à luz. Platão, por sua vez, falava que a educação
é o reconhecimento. Eu já conheci uma vez, mas eu me esqueci. Então eu reconheço. E ao reconhecer, eu desenvolvo a natureza, desenvolvo aquilo, as habilidades, as características com as quais eu nasci. E na visão platônica, de uma maneira bem simplória, porque o nosso tempo é curto, qual que é o papel da educação e do professor? Trazer esse conhecimento novamente à tona, né, e desenvolver o potencial natural de cada um. Quero pedir desculpa a vocês por a gente não conseguir desenvolver mais esses assuntos, agradecer você professor, você aluno, desejar mais uma vez os parabéns e passar a palavra aqui para o Osmar, e o Osmar já chama para a gente a avaliação da nossa aula. Beleza, tá? Eu agradeço a participação, foi uma honra participar, Marconi, espero ter outras oportunidades. Feliz Dia dos Professores e vem aí a segunda edição do Movimento Inova, com uma programação 100% online, cheia de novidades. Acompanhe aqui pelo Centro de Mídias, tá ok? Aparece aí o QR Code para você fazer a avaliação da nossa aula e o link. Até breve, até a próxima.